Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje para mais uma entrevista no nosso projeto A Professora Quer Saber, projeto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje a gente está aqui, dia 28 de setembro, quase acabando setembro, quase chegando outubro, 5 horas da tarde. A gente quer falar hoje de um tema muito interessante: a telenovela e a sociedade brasileira. Tema diferente, né, gente? Nossa, muito diferente. E para isso, a gente vai contar hoje com o professor, doutor Maurício Tintori, que é também professor lá da FATESD Fadiza, né? Esse corpo docente maravilhoso que está dando esse suporte aqui pra gente. Muito bacana. Quero agradecer a FATESD Fadiza, quero agradecer a doutora Arleide, tá? Que tem, assim, participado bastante com a gente, com essa indicação. Ela que é a reitora da FATESD Fadiza. E dizer para vocês que é uma alegria muito grande a gente estar aqui hoje, mais uma vez, dando prosseguimento com esse projeto, que é um projeto, né, que começou por conta, né, de estarmos afastados das salas de aula, mas que tem trazido assim grande aprendizado, conteúdo. Tenho recebido muitos e-mails, recebido mensagem das pessoas, inclusive perguntando: vai continuar o projeto, né? E aí, hoje a gente vai falar com o professor Maurício. E já vou recebê-lo aqui, porque eu já vi que ele é super pontual, já chegou. Tá boa, né? Muito bom. Enquanto o professor Maurício chega, quero dizer para vocês que, vamos ver como está a nossa conexão. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Professora? Criança? Então Tudo me bem. ouve bem, me vê bem, tá tudo certo? Sim, tá tudo certo. Por enquanto tá tudo certo. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. É um prazer tê-lo aqui. A nossa universidade é uma Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é uma universidade que ela tem uma história de 110 anos, né, no Rio de Janeiro. Nós temos alguns campos, né? Nós temos o campus sede, que a gente chama, que é em Seropédica, que é uma cidade da Baixada Fluminense. Temos um outro em Nova Iguaçu. Temos um outro em Três Rios e também em Campos dos Goitacazes. Só a sede, nós temos Nossa. 3.024 hectares de terra. Então, é assim, é um mundo. Uma universidade que nasceu Uhum. para a veterinária e a agronomia e hoje em dia tem praticamente todos os cursos. Nós só não temos o curso de medicina, mas a medicina veterinária Uhum. nós temos. Os outros todos nós temos. Então, é um Uhum. prazer tê-lo aqui e, sobretudo, para falar de um tema tão interessante. Gente, o Uhum. professor Sim. Maurício Tintori, né? Assim, Tintori que fala? Ou é Tintori. Tintori? Tintori. Isso, Uhum. Tintori. É italiano, né? Sim, italiano. Legítimo italiano, sim. Isso. Ele vai falar aqui com a gente, ele que é um professor da FATESD, que é doutor pela PUC, então ele sabe o que está fazendo, vai falar aqui desse tema tão agradável para a gente. Professor, seja bem-vindo, muito obrigada, e vamos à nossa entrevista. Obrigado. Estamos prontos aí. Eu que agradeço estar participando, né, em nome da FATESD Fadiza, aqui da doutora Arleide Braga, né, de ter essa oportunidade de estar falando hoje aí com vocês aí no canal da doutora de France. Nós, a honra é nossa. Bom, falar de telenovela é algo assim que é muito próximo do brasileiro, né? Porque o brasileiro é noveleiro, né? O brasileiro gosta de uma história, né? E principalmente poder Verdade. acompanhar todos os dias um assunto, um tema, né? Aquele drama, aquela situação toda, aquele envolvimento, aproxima para a gente dentro das nossas casas, porque a televisão é algo que a gente tem dentro das nossas casas. Então, professor, será que a gente pode começar perguntando assim, como é que foram esses primórdios da telenovela no Brasil? Uhum, sim. Bom, os primórdios da telenovela do Brasil foram, né, simultâneos, né, à própria introdução da televisão aqui no Brasil, né? A televisão Uhum. brasileira começou as suas transmissões, né, aqui pela TV Tupi de São Paulo, né, em 1950, e em 1951 foi, podemos dizer assim, produzida, né, a primeira telenovela brasileira, né? Ela, na realidade, não era diária, né? Ela foi produzida também pela TV Tupi de São Paulo,
foi, na realidade, uma adaptação, né, de uma radionovela, né, o nome da telenovela, inclusive, foi Minha Vida, Minha Pertence, né, e, no caso, era bem daquele modelo das radionovelas latino-americanas, né, tipo, aquele dramalhão clássico, né, vamos dizer assim, com aquele romance, né, com aquela luta do casal para ficar juntos no final da novela, né, então eram temas que, né, de certa forma, ficavam muito na fantasia romântica, e eram textos, né, importados, inclusive, de outros países da América Latina, como Cuba, né, enfim, antes da Revolução, era uma grande produtora de telenovelas, né, produzidas aí por meio principalmente da Colgate-Palmolive, né, enfim, perdão até de falar em nome de empresa aí, mas, enfim, né, aí é aquela questão histórica, né, por causa que naquela época, né, eram as agências de publicidade dessas empresas de cosméticos, de produtos femininos, né, de higiene feminina, limpeza feminina, enfim, que produziam as telenovelas aliás, as telenovelas, as radionovelas da época, né, porque eram instrumentos de marketing, né, para os seus produtos, né, então, né, eram produzidos inclusive, né, para o público-alvo, a mulher, né, dona de casa, né, que enquanto fazia seus afazeres domésticos, ficava ou no rádio, né, inicialmente, depois na televisão, acompanhando enquanto fazia suas tarefas domésticas, né? Então, essa era o perfil, né? No caso da produção de 1951, ela foi uma produção experimental da Tupi, no ponto de vista de que não teve nenhum patrocínio, não teve parceria dessas agências de publicidade que ainda não investiam tanto na televisão, que era um veículo novo aqui no Brasil. Poucos, né, privilegiados tinham uma televisão no Brasil naquela época. Então, pelo menos inicialmente, essas agências de publicidade não investiram, né, na televisão, e a TV Tupi ela produziu essa telenovela esperando que tivesse alguma audiência para contar posteriormente com parcerias dessas agências de publicidade, né, dessas empresas, enfim, vamos dizer assim, de produtos cosméticos, né, vamos chamar assim. Tá? Só que, na época, a telenovela não teve grande audiência, apesar de ter tido um certo burburinho, por causa que o primeiro beijo da televisão, né, foi nessa telenovela, né, ocorreu nessa telenovela, então teve uma repercussão por causa disso, mas em termos de audiência, né, o público telespectador da época, que era mais elitizado, ele não prestigiava muito as telenovelas, né, tanto que elas demoraram um tempo para, vamos dizer assim, pegar aqui no Brasil, né, ou em qualquer emissora, que na época as emissoras eram regionais, né, tipo tinha TV Tupi de São Paulo, TV Tupi do Rio, a TV Rio, né, tinham, né, depois aí o Celso, que vai começar a tentar formar uma rede nacional, né, mas ela inicialmente também era focada em São Paulo. Então, era uma produção, na época, regional, muito limitada, inclusive. A gente não tinha né, o que a gente tem hoje, uma rede nacional aí de televisão, ou redes nacionais de televisão, melhor dizendo. Né? Então, naquela época, era bem aí diferente. Bom, aí vai passar aí um tempo, e aí apenas na década de 1960, em 1963, para ser exato, que vai se produzir uma telenovela diária. Né? No caso, né, vai ser uma telenovela cujos protagonistas vão ser Tarcísio Meira e Glória Menezes, que vão se tornar ícones da televisão brasileira, né, de diversas telenovelas. Eles fizeram par romântico, inclusive são casados até hoje, inclusive, né, então foi algo que passou das fronteiras da televisão, inclusive, né, e no caso, né, a telenovela foi produzida pela Excelsior, essa telenovela diária, tá? Tipo, era um número de telefone ocupado, né? O nome eu até vou pegar aqui para gente não. 25499 ocupado era o nome da telenovela, tá? Inclusive, o nome, esse número de telefone era o telefone da Excelsior naquela época, inclusive. Né? Então, eles são, vamos dizer assim, originais quanto a isso, né? Acho que pouco o público talvez não soubesse da época, né? Que na época a televisão estava um pouco mais massificada, né? Já tinha setores da classe média que tinham enfim, né, esse aparelho, né, doméstico, né? E essa telenovela teve um relativo sucesso, né? Não comparável com outros sucessos que vão ter posteriormente, mas
teve um pouquinho mais de sucesso, vamos dizer assim, tá? E já foi tipo o start para as agências de publicidade, né, vinculadas a essas empresas começassem a produzir as telenovelas. Tá? Então a gente vai ter esse período inicial das telenovelas, com produções de dramas, né, muito próximos da radionovela, por causa que essa novela inicial de 1963, no fundo, ela não diferia muito daquela primeira de 1951. Aquele formato de radionovela, né, aquele drama, no caso, né, essa novela protagonizada pelo Tarcísio Meira e pela Glória Menezes, era o drama de uma presidiária recém-saída da prisão que acaba se apaixonando ela começa a trabalhar depois que sai da prisão como telefonista e acaba se apaixonando pela voz, né, de das pessoas que ela atende, no caso, se apaixonando pela voz do Tarcísio Meira, vamos dizer assim. Né? E, enfim, aí o desenrolar é aquela coisa, aí tem aquela questão aí até de, vamos dizer assim, será que o casal vai ficar junto, porque a família é contra, porque ela foi presidiária e tal, e aí no final aquele clássico happy end, final feliz, né? Também importado aí de Hollywood, né? Que vai ser uma influência também das telenovelas e já era, né? Das radionovelas daquela época, né? Bom, então, né, nessa primeira fase das telenovelas, que foram nos anos 60, boa parte das novelas vão ser dentro desse formato. Tá? Não que também tenha distanciado tanto assim, né? Porque muitas das novelas ainda tem um pouco desse elemento. Né? Mas elas vão ser praticamente dentro desse formato, né, que é o consagrado no cenário latino-americano. Né? Inclusive, né, o primeiro grande sucesso nacional, né, porque aí já começa a ter, através do videotape, né, a transmissão nacional, tá certo que não vai ser simultânea, né, vai ser tipo diferença de dias e até meses, dependendo da praça, porque eles gravavam o videotape, e aí o videotape ia, por exemplo, vai de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou vice-versa. Aí ia de avião, às vezes ia de carro, de ônibus, enfim, de caminhão, enfim. Né? E aí demorava aí um tempinho para chegar. Então, São Paulo e Rio de Janeiro, literalmente próximos, né? Mas imagina a chegada aí de uma praça como Recife e Porto Alegre. Aí demorava um pouquinho mais aí para chegar. E os centros produtores eram São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o primeiro grande sucesso foi em 1965, né? Que é nada mais, nada menos, né? A famosa Direito de Nascer, né? Ela foi exibida entre 1964 e 1965, produzida pela TV Tupi em São Paulo, aliás, uma coprodução, TV Tupi em São Paulo e TV Rio, aí no Rio de Janeiro. Né? Inclusive, né, nos bastidores atuaram já pessoas que vão se destacar na televisão, inclusive como executivos, né, como o próprio Walter Clark, né, que posteriormente acaba indo trabalhar na TV Globo, né, ainda na década de 1960. Né? Mas ele esteve envolvido na produção aí né, do Direito de Nascer, né? Que basicamente era uma novela, né, passada em Cuba, né, em Cuba do século XIX, né, onde, né, de um relacionamento de uma filha de latifundiário com um jovem, né, nasce, né, justamente aí uma pessoa, por isso que um bebê, né, por isso que inclusive é o direito de nascer, inclusive, né, porque se toca levemente, suavemente, até em temas aí de aborto, tudo, mas bem tipo segundo plano, né, que é a sociedade dos anos 60, né? Então, não era uma temática tabu, tá? Mas aí, no caso, né, acaba nascendo, né, esse filho, que posteriormente, né, quando ele cresce, ele vai ter, de um lado, né, ele não vai ser, né, cuidado pela própria mãe, ele vai ser adotado, né, vai ser adotado, inclusive, né, por uma ex-escrava, né, ele vai ser cuidado por ela, e aí depois ele vai passar, né, boa parte da trama indo atrás da sua mãe, tá? Que também é um tema bem próximo, bem presente nos folhetins, né, dramáticos, né? E ao mesmo tempo aí tem o romance clichê, enfim, da época, né? Então ele conhece, se apaixona, tal, e depois de tantas idas e vindas, ele acaba ficando com a pessoa amada e ao mesmo tempo ele acaba encontrando a mãe verdadeira, né? Sem se distanciar da mãe aí adotiva, né, no caso aí, né, que tinha sido praticamente sua irmã de leite, enfim, né, que era uma ex-escrava, né, enfim, que tinha cuidado dele aí no início. Em suma, né, era um tema que não tinha nada a ver com a realidade brasileira, inclusive, tá? Aí, né, antes de a gente até passar, enfim, de continuar com a conversa, só para salientar que aí, né, com esse sucesso, as tramas continuam vindo aí todas importadas, né, de fora,
Aqui, nesse caso, as agências de publicidade vão estar presentes, né, fortemente, né, inclusive aquela agência daquela empresa que eu já citei anteriormente, que não vou citar aí novamente, né, enfim, né, e no caso aí começa a se desenrolar, né, dentro desse formato, mas só posteriormente é que a gente vai ter uma telenovela que vai retratar a realidade brasileira. E é aí que eu, né, deixo, né, como marco, né, da teledramaturgia brasileira a telenovela Beto Rockefeller, né? Beto Rockefeller, que foi produzida em 1968, pela TV Tupi de São Paulo, também aí sem os patrocinadores. Na época, a TV Tupi estava querendo, ela estava, né, com problemas aí na questão de audiência, né, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e aí aquela coisa, né, com problema de audiência, vamos tentar bolar alguma coisa nova, para chamar atenção, né, e logicamente chamar a atenção de audiência do público e, consequentemente, do mercado publicitário, né, das propagandas, enfim, que são exibidas nas telenovelas. E aí, né, uma ideia, dizem que foi uma ideia do Lima Duarte, inclusive, né, o Lima Duarte, famoso ator também, né, enfim, era diretor também aí da Tupi na época, né, o diretor de telenovelas. Ele tinha muito contato com o teatro brasileiro da época, principalmente das produções do Arena, do Teatro de Arena, né? Ele conhecia muitos dramaturgos, enfim, que passavam por dificuldades naquele período, né? Porque não conseguiam trabalho, tinha a questão também da censura e por aí vai. E ele teve a ideia, não, vamos conversar aí com um autor novo, né? Com o Braulio Pedroso, né? Que era um autor novo, ele era mais um crítico de teatro, né? Um crítico de cinema, né, um intelectual, vamos conversar com ele, será que ele topa de escrever uma telenovela? Né, aí muita gente começou até a pensar assim, será que ele vai realmente aceitar? Né? Porque tem aquela coisa, questão do intelectual distante, opa, televisão, não me envolvo com televisão, ainda mais novela então, né, produto alienante, então, esse foi salvo, ele pode não aceitar a proposta, né? Mas o Braulio Pedroso acabou aceitando, né, e aí encomenda uma novela, que ele produziu juntamente com outro nome muito famoso e icônico da televisão brasileira, o Cassiano Gavos Mendes, né, que era o diretor, o chefão da Tupi naquela época, né, que resolveu, vamos mergulhar a fundo nesse formato. Tá? E como que foi esse formato da telenovela Beto Rockefeller? Para começar, né, o protagonista ele era o anti-herói, não era aquele bonzinho que sofre, que vai atrás da amada, pelo contrário, ele é um paulistano, tá? Enfim, que transitava lá pela Rua Augusta, Avenida Paulista, um cara de classe média que sonhava em ascender socialmente sem fazer muito esforço, tá? Vamos dizer assim, interpretado brilhantemente, inclusive, pelo Luiz Gustavo, né? Também outro nome icônico da televisão brasileira, né? E, né, ele vai passar toda a trama praticamente circulando pela alta sociedade paulistana, né, a High Society paulistana, né, como um penetra, vamos dizer assim, tipo, ele dizendo que era filho de rico, mas não era, né, ele começa a namorar com uma moça da alta sociedade, mas tudo com o objetivo, enfim, de conseguir a ascensão social. Quer dizer, uma trama que não tinha nada a ver com o estilo tradicional de telenovela. E aí, eles começaram a, tipo, abordar a realidade paulistana da época, né, principalmente aí da Paulista, né, daquela região, da Rua Augusta, né, a cultura da época, inclusive, né, com o movimento hippie, com Beatles, até teve os Beatles, música dos Beatles na trilha sonora também. Então, foi uma telenovela que inovou na época. Tá? Em termos de audiência, ela teve um relativo sucesso, mas não tanto quanto passou para a história, ou pelo menos para o imaginário das pessoas. Tá? A audiência dela, inclusive, era mais baixa que outras telenovelas do formato tradicionais exibidas pelos concorrentes. Né? Mas, o que ficou? O que ficou é que ela chamou a atenção, né, vamos dizer assim, de uma elite intelectual, chamou a atenção da imprensa, tá? Chamou a atenção de um público que, em termos para televisão, vamos dizer assim, monetários, era mais interessante, né, uma classe média, né, que, né, a classe média, às vezes, via televisão, às vezes achava que a televisão estava com uma programação muito popular daquela época, né, porque anos 60, a televisão já tinha se massificado, e era uma época que tanto os dramalhões eram um sucesso, quanto os programas de auditório, né, tipo o Chacrinha, o Silvio Santos, né, que começava a se tornar, né, um apresentador bastante popular da televisão brasileira, e aí tinha muito aquela coisa, tipo, classe média aí, mas eu vou ver esses programas aí que explora, enfim, que traz umas coisas aí que a gente não gosta, que não é no nosso gosto,
enfim, né, tinha um certo preconceito, mas aí com uma telenovela como o Beto Rockefeller chamou a atenção também desse público. E esse público, em termos de padrão monetário, era mais chamou mais atenção de parte do mercado publicitário. E aí, alguns executivos de outras emissoras de televisão, né, começaram a falar assim, olha, mas será que a gente Professor, poderia apostar nesse formato? Enfim, aí eu... professor, Sim. desculpa eu te interromper. É que falaram comigo que se o senhor pode abaixar um pouquinho o seu celular, porque o seu rosto está cortado. Aí me pediram Ah, aqui tá. para que eu Melhor ajude. assim? Isso, deixa eu perguntar aqui para a Vitória, que é aqui que é minha ajudante. Vitória, melhorou? Fala comigo, Vitória, se tá bom. Desculpa, tá, professor? Apesar de que a gente sempre controla o horário, mas pediu para quê? Para centralizar o celular, para pegar mais o senhor no meio da tela, que eu acho que o senhor está meio de lado Ok. assim, tá? Tá bom, obrigada. Melhor. Desculpa, Ok. tá? Desculpa. Tá melhor assim? Ah, todo mundo está falando que melhorou, tá bom? Que melhorou, todo mundo está Ótimo. falando. É porque como o senhor está respondendo, o senhor não está lendo as letrinhas Sim. subindo, né? E aí a Ah, Vitória, que é sim, a sim. minha escudeira aí no projeto, ela fica atenta e aí ela fala comigo aqui em paralelo, porque eu também estou Sim. com um computador na minha frente. Aí me perdoe, tá? Mas o Ok. senhor terminou essa primeira pergunta? Desculpa a interrupção. Sim, Finalizou? sim, né? No caso, Ah, né, foi um pouco extensa por causa que, não, que na realidade, isso. eu já fiz, né, um apanhado desse Fez um primórdio da panorama, telenovela né? aqui no Brasil, Não, né? foi muito bom. Então, né, obrigado, né? Então, né, só para concluir, né, Beto Rockefeller, ela é considerada, inclusive, esse marco, né, da telenovela brasileira, porque ela que vai sugerir, vamos dizer assim, né, introduzir, sugerir o que seria um padrão de telenovela que se tornaria clássico alguns anos depois, principalmente, né, sendo explorado em outra emissora de televisão que acabou crescendo justamente por causa das telenovelas. Tá bem, ó, falando agora aqui que está perfeita a visualização, tá? Tá excelente. Bom, professor, depois desse panorama, né, assim, aprofundado que a gente viu, né, todo esse caminhar histórico, né, e eu acho que muita gente se reconheceu em momentos, assim, com alguns desses nomes que o senhor relatou, algumas desses dramas, né, quero dizer para todos que aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda tem o prédio da antiga TV Urca, que era o cassino da Urca, né, que hoje em dia não é mais nenhuma coisa nem outra, é um instituto de design. Mas eu, por exemplo, que eu morei na Urca muitos anos, meu filho cresceu lá. Então, a gente convivia com aquela história da novela. Era bonito imaginar que ali aconteceram tantas e tantas gravações. Inclusive, eu cheguei a fazer um curso de locução lá dentro da TV Urca, com um radialista muito famoso, inclusive até da Rede Globo, que era o Bocão. Ele era uma voz muito conhecida, assim, na Rede Globo, que na época ele pertenceu também à TV Tupi. Então, assim, todas essas emissoras que fazem parte do nosso dia a dia, né, que entram nas nossas casas, não somente pelas novelas, mas entram pelos seus noticiários, né, o brasileiro é muito próximo disso tudo. E ali na Urca a gente tem um pedacinho dessa história. É bonita a gente andar por ali e reconhecer um prédio tão antigo e saber que ali tinha tanto, né? Eu que, por exemplo, tive a oportunidade de entrar lá nas instalações, a gente via ainda todas aquelas... O maquinário ainda estava lá na época, sabe? Era muito bacana. E dizer para o professor que os seus colegas da FATES também passaram aí e te parabenizaram, tá? Professor Sim, Maxwell, obrigado. professor Márcio, a doutora Carmine também, que é uma doutora de gestão em ambiente, passou por aí, Deus parabéns. Então, eu fui anotando aqui para passar os recados para o professor. Bom, mas eu queria perguntar, e agora já puxando um pouquinho logo para o nosso mundo da educação e dessa representação de sociedade que a gente tem aqui com esse projeto, queria perguntar para o professor o seguinte: o senhor visualiza a sociedade brasileira como sendo bem representada nessas produções de telenovela? Hum. Bom, aí, sem querer fugir da resposta, né, eu começaria com um depende, tá? Porque depende muito do período, né, das fases, né, da telenovela, ou das telenovelas, né? Tem telenovelas que
representaram, se tornaram icônicas, né? Que representaram bem um contexto específico, né? Vou citar algumas, né? Por exemplo, Irmãos Coragem, né, de certa forma, foi uma telenovela que representou muitos dos dramas das pessoas que viviam no interior, né, aborda a questão aí do garimpo. Ela começa abordando o futebol, né, e o futebol estava no auge, o Brasil tinha acabado de conquistar o tricampeonato mundial de 1970, né, então tem essa familiaridade. A Selva de Pedra foi uma telenovela também que marcou muito, por causa que era o folhetim aí, de autoria da Jeanette Claire, que apesar de ter todos aqueles estratagemas antigos aí do melodrama, né, apesar de ser um pouco mais complexo, né, porque vamos dizer assim, o ator principal, né, o personagem principal, que era o Cristiano Vilhena, interpretado pelo Francisco Cuco, ele, ao mesmo tempo, ele transitava tanto de ser um cara, entre aspas, bonzinho, mas só que ele tinha aquele arrivismo, aquele desejo de ascender socialmente, e tinha também o que teve, por exemplo, o Beto Rockefeller, mas só que ele, enfim, se o Beto Rockefeller foi um personagem mais caricato, de certa forma, né? Porque até o Luiz Gustavo que interpretou tudo, então ele era mais ligado ao humor, inclusive, né? No caso, o Francisco Coco já é uma versão tipo da revista, mas aí é o galã, então tem toda aquela, né? Mas a Selva de Pedra, ela se destaca por causa que ela traz um pano de fundo, né? Um retrato do Brasil na época do chamado milagre econômico, né? Então, né, muitos estudiosos, inclusive, ligam, né, muito do sucesso da telenovela, porque ela traz muito aquela questão do Brasil grande, que era muito falado, comentado da época. Né? Por outro lado, aí já num viés mais crítico, mas já no horário das 22 horas, na mesma emissora, né, tínhamos um Bem Amado, né, que traz o coronelismo, né, aquela questão do Odorico Paraguaçu, né, que queria, de todo jeito, inaugurar, né, o cemitério da cidade, não precisava que alguém morresse, não morria ninguém na cidade, ele até contrata lá um matador profissional, que era o Lima Duarte, para tentar... O Lima Duarte, né, o personagem dele, que era o Zeca Diabo, acaba, vamos dizer assim, se arrependendo dos crimes, acaba não querendo fazer mais nada da sua antiga profissão, né, de matador profissional. Então, ali, né, retrata de forma cômica, mas com um ponto de vista crítico, o coronelismo brasileiro. Né? Então, ela também é um exemplo de telenovela que retratou aí bem, né, a questão da nacionalidade. Né? Teve, né, em outra emissora, no caso, a telenovela Pantanal, que traz aquela questão do interior, né, aquela questão aí do Pantanal Mato Grossense, que traz a questão do meio ambiente, né, também que retrata bem a questão aí nacional, de certa forma. Tá? Tivemos telenovelas históricas também, né, que também trataram aí desses assuntos. Tivemos, né, uma telenovela como Vale Tudo, né, na época, quando muita gente estava desiludida com a Nova República, casos de corrupção, né, então traz tipo um debate, né, por mais que às vezes as pessoas ficavam muito compenetradas na trama principal, naquela coisa politinesca, mas traz um debate quanto à nacionalidade, quanto à questão né, por que o Brasil não está dando certo, qual que são os problemas, né, tratando muito da questão não só da corrupção, né, na política, mas na corrupção na sociedade, de maneira geral, enfim. Né? E, mais recentemente, eu até coloco uma telenovela como Avenida Brasil, né, que foi um sucesso aí, há alguns anos atrás, que também, de certa forma, pegou um contexto que estava muito relacionado à questão nacional da época, no caso, a ascensão do que naquela época chamavam de nova classe média, né, do suburbano, da pessoa que viveu na periferia e que ascendia socialmente. Então, trazia um tema que em 2012 era atualíssimo. Talvez hoje não seja tão atual assim, né? Vai estranhar se abordar daquela forma, mas e olha que fazem só, enfim, 8 anos, né, que passou a novela, que inclusive foi reprisada recentemente. Tudo está evoluindo, né, muito rápido, né? Pouco tempo sim, agora, sim, na realidade, se distancia muito para a gente, né? Impressionante, né? Com certeza, né? Então, essas telenovelas, eu posso falar que representaram bem, né, a sociedade brasileira no seu período histórico, no seu contexto histórico, que lógico, as coisas mudam. Mas também tem outras no meio que passaram muito, né? Enfim, já fazendo uma crítica, enfim, sem querer criticar, de repente, mas criticando, né? Mas tem algumas telenovelas que
ficaram mais abordando uma realidade que não é a realidade de boa parte da sociedade brasileira, né? Novelas recentes, inclusive, né? Até vou citar para o pessoal, de repente, quem não acompanha, ou quem acompanha de vez em quando, né? Vou citar mais, tipo, até os autores, né? Que é o conjunto da obra, vamos dizer assim, né? No caso, não que, de repente, não tenham, né, temas importantes que são tratados ali, mas, por exemplo, telenovelas como as novelas, né, que foram de autoria do Manuel Carlos e enfim, da Glória Pérez, né, que tem a sua qualidade, isso é inegável, né, que trazem temas, né, interessantes, né, que devem ser debatidos, mas, por outro lado, elas não têm aquela mesma carga de trazerem, né, questões nacionais, né, que estão no cotidiano da maioria das pessoas. Elas trazem mais, ou trouxeram mais, né, um cotidiano mais próximo da classe média. Eles que não me escutem para depois não me criticarem, mas enfim, estou trazendo uma questão mais acadêmica, inclusive. Né? Então, elas trazem a realidade, trazem, mas é uma realidade de uma parcela restrita da sociedade brasileira, né? Tipo uma classe média alta do Rio de Janeiro, né? Até mesmo se comparar com São Paulo já é uma realidade também diferente, né? Mas é inegável o sucesso, o talento desses autores, inclusive até de trazerem temas que são importantes do lado, vamos dizer assim, mais familiar, do cotidiano das famílias, né, dessa classe social, inclusive, mas que não são algo que traz uma identidade para a massa da população, uma identidade nacional, o que traz diretamente um tema polêmico daquela, ou pelo menos daquele contexto, entendeu? Então, acaba, de certa forma, até ficando ao longe disso, né? Mas também eu não tiro o mérito desses autores nem nada, e são também telenovelas aí de qualidade que trouxeram interessantes, embora não sendo temáticas que a gente possa chamar de temáticas nacionais, ou que vai tipo, trazer, né, questões, né, relevantes a uma nacionalidade, mas sim apenas alguns setores da sociedade. Entendi. Na realidade, assim, o que a gente... eu tenho alguma experiência com novela. Deixa eu relatar aqui uma experiência pessoal com o professor. Eu já participei de uma novela. Na realidade, foi uma mini participação. Não sou atriz, nem nunca quis ser, tá? Mas eu dava aula de música, de piano, sempre dei aula de música. Durante 20 anos da minha vida eu dei aula. E eu dava aula para uma determinada aluna, que era uma criança, e essa aluna foi convidada a participar do núcleo, integrar o núcleo de uma novela, que era a novela América, que abordava a questão das pessoas com deficiência. E havia a personagem, a atriz personagem que fazia uma deficiente visual, e havia no núcleo alguns deficientes visuais de fato, duas crianças. Um era o Gabrielzinho do Irajá, e a outra criança era Eduardo Emerick, que inclusive já esteve aqui conosco, falando da sua vivência, que hoje em dia é uma bióloga formada pela PUC, e já está quase mestranda. E aí a gente tinha esse contato pessoal com a Duda, e por conta de um dia que a gente foi acompanhando na gravação, a gente acabou entrando em cena, porque o núcleo da Tereza e do Jaime Monjardim, ela pediu que eu entrasse na cena. Porque já que eu era professora dela na vida real, e a cena envolvia uma aula de piano, então ela falou, professora, pode entrar? Eu falei, vamos. E aí aconteceu. Acabou que por conta disso eu entrei outras vezes. Mas eu, particularmente, aquela novela que eu vivenciei tão de perto, eles tinham, inclusive, o chamado núcleo pobre da novela, né, que era aquele bairro de São Cristóvão, que as pessoas tinham um bar, né, que tinha aquela vivência, o dia a dia, e tinha as pessoas que lutavam com muita dificuldade, inclusive a mãe da personagem que tinha a deficiência visual, que a atriz era a Bruna Marquezine, e ela fazia essa integração desse núcleo, discutia essas questões, que eram questões da dificuldade que a pessoa com deficiência enfrenta, principalmente no que diz respeito a preconceito, dificuldade de acesso, à educação, questões que permeiam toda a nossa sociedade e que foram ali discutidas. Então, assim, eu tenho uma boa relação com essa situação de telenovela. Fora isso, como eu disse, também vivenciei aquela vida ali na URCA, então aquele mundo de TV Tupi, então, de uma certa forma, ele esteve ali presente, né, no nosso dia a dia. Mas eu queria trazer uma pergunta para o professor,
que a gente, como o senhor mesmo falou, nós tivemos novelas icônicas, como o senhor mesmo já tocou em Selva de Pedra, Pantanal, Dona Beija, Escravizaura, né? Aliás, as telenovelas de época, elas sempre produzem um certo atrativo, né? Tipo, aquela coisa de você vivenciar um tempo que não é o seu. Então, a minha pergunta se refere exatamente a esse tempo utilizado para ambientar essas telenovelas. O doutor acredita que o fato de haver uma identificação histórica ou até geográfica, de costumes, né, como sendo assim, esse grande ponto de atração, é isso, esse grande ponto? Ou seja, existe alguma coisa que seja mais interessante que quando inserida numa trama de uma telenovela, aquilo já é assim, algo que vai levar para cima a audiência daquela telenovela, que vai aproximar aquele drama, aquela vivência das pessoas? Existe isso? O que o senhor Sim, acha dentro da sua experiência, né? Aí também já estamos com 35 minutos, nós temos só mais 10 minutinhos. sim, sim. Bom, com certeza, né? Isso faz parte até de uma estratégia das próprias telenovelas, né? Principalmente visando até o próprio mercado externo, né? Porque a partir dos anos 1970 mesmo, muitas dessas telenovelas já começaram a ser exportadas para países europeus, né? Para próprios Estados Unidos, né? Que passa para o público latino-americano, enfim. Então, já começa a ter um mercado, né? Para esse produto, né? No caso, a telenovela. E quando você retrata aspectos da geografia, da cultura do país, acaba virando uma marca, né, dessa própria telenovela. Ela, por exemplo, ela acaba diferenciando, inclusive, por exemplo, de telenovelas concorrentes de outros países, como do México, da Colômbia, da Venezuela anteriormente, que eu não sei como que está o mercado de telenovelas venezuelanas hoje em dia, né? Acho que deve estar um pouco mais agressivo, mas enfim, né, as históricas concorrentes aí, né, das telenovelas brasileiras, né? Então, e isso você vê que acabou influenciando até outros países, porque agora nós vemos até exibidas aqui no Brasil telenovelas turcas, né? E elas acabam até explorando aspectos da cultura turca, paisagens aí da Turquia, né? Acabaram até, acho que uma emissora de televisão aqui no Brasil acabou exibindo algumas delas até com sucesso relativo, vamos dizer assim, né? Isso marca uma influência da telenovela brasileira, porque quem começa a explorar muito isso vai ser as telenovelas aqui do Brasil, explorando a paisagem carioca. No caso, quando se faz uma telenovela de época, tem-se a pretensão até mesmo do autor, né, mesmo sendo em formato melodramático, de discutir um pouco a própria nacionalidade, né, e telenovelas de época depende muito do contexto. Tem épocas que quase não são produzidas, por causa que são telenovelas muito difíceis de você vender, enfim, de forma para as agências de publicidade, né, para fazer o merchandising, é muito difícil, mas fazer a inserção de marcas em uma telenovela de época, né? Então isso complica e acaba desestimulando um pouco. Mas, né, quando de repente lançam uma de vez em quando e ela faz sucesso, aí começa aquela onda, entendeu? Então aquela onda de se fazer e produzir telenovelas aí de época. E geralmente, né, tem telenovelas aí que, né, tentam discutir de certa forma a nacionalidade, né? Como teve até umas telenovelas das 18 horas, né, que trouxe a questão da independência do Brasil. Se pretendia ter uma continuidade, né, que eu vi até umas propagandas dessa telenovela da CIS que iria passar antes de acontecer toda essa questão da pandemia. Ela seria a continuidade, né, eu não vou lembrar aí o nome, desculpem, né, até estava sendo reprisada recentemente essa das 18 horas, né, que trazia muito a questão da independência do Brasil, do Dom Pedro I, né, da trajetória, é lógico, né, tudo romanceado, enfim, mas que traz, né, pelo menos, e desperta o interesse da população para a história do Brasil. Tá? E ia ter essa continuidade que seria com Dom Pedro II e, pelo que eu vi nos trailers, iria abordar a época da Guerra do Paraguai, inclusive. Mas, enfim, eu não sei nem se vai ter continuidade, né, por causa da questão da pandemia, de repente, né, eu não sei como vai ser o destino, como a emissora vai administrar isso daí, né, porque a gente não tem aí previsão de quando vai acabar tudo isso, né? Mas era uma telenovela que iria ter continuidade e, né? É uma telenovela, pelo menos essa que foi a primeira, né? Das 18 horas que estava reprisando, inclusive parece que teve uma boa aceitação no exterior, inclusive.
né? Então, acaba assim marcando que é uma das características importantes da telenovela brasileira, de fato, até para diferenciar das suas concorrentes no exterior, e ao mesmo tempo criar essa identidade com o público aqui no Brasil. Entendi. A gente percebe que o brasileiro ainda é muito próximo, né, dessa questão da telenovela, mas eu tenho observado até que, de repente, as pessoas mais jovens, né, eles estão mais ligados em séries, né, essa oportunidade que se tem hoje em dia de você assinar um canal e a internet tem tudo e você manuseia os capítulos de uma série assim como você entende melhor para você, então você maratona aquele sábado todo e vê tudo de uma vez, né? Talvez isso venha a interferir nesse formato, né, da telenovela que a gente tem, mas eu penso que... Eu só queria até acrescentar, e realmente ela está interferindo, né, por causa que nos últimos anos, né, as audiências das telenovelas estão diminuindo, né? Tá certo que é um processo que vem desde dos anos 90, mas nos últimos anos parece que acentuou isso daí, né, a questão da concorrência das séries da TV a cabo, né, boa parte delas norte-americanas, por causa da sua linguagem provavelmente mais ágil, né, tem atraído, né, e inclusive, né, a Avenida Brasil ela conseguiu fazer também sucesso por causa da linguagem, porque ela tentou se aproximar dessa agilidade das séries, né? Quem acompanhou vai se lembrar disso, né? Que ela acabava sendo muito ágil e até o público mais antigo da telenovela não gostava tanto da Avenida Brasil. Falava que, nossa, mas só que essa novela, se eu perco 3 capítulos, eu não vou entender mais nada do que aconteceu. Mas, em compensação, atraiu justamente o público jovem. Mas é muito difícil, né, adaptar esse formato brasileiro para esse formato aí das séries norte-americanas, mas a Avenida Brasil ela conseguiu na época esse sucesso, né? Mas enfim não teve ainda uma continuidade, de certa forma, né? O mesmo sucesso. Eu quero marcar aqui a presença do professor Joel, que passou aí conosco, da professora doutora Arleide, e dizer que ficamos muito felizes com a sua passagem aqui conosco, né, que o tempo é muito rápido, né, já estamos com 42 minutos, e a gente tem sempre que se ligar na questão do tempo, porque senão o Instagram nos derruba. Eu quero perguntar ao professor se o senhor autoriza que seja salva a live, se é possível, ou se não, a gratidão é a mesma, não tem problema. Se autoriza que salvar ou não, preciso saber, porque o meu procedimento ao final quando eu encerro a live, depende da sua palavra, tá? E eu quero dizer que a gente sofre um pouco, né, quando a gente olha para trás e vê toda essa história das telenovelas, porque tem um outro aspecto também que eu acho que era muito próximo de nós, que eram as trilhas sonoras, né? As trilhas sonoras era algo que a gente aguardava. Tinha trilha sonora nacional e a estrangeira. Então, a não ser as novelas de época, mas a gente aguardava até para comprar, né, os discos, né, aquela coisa. E hoje em dia tudo está tão assim liberado, né? A gente não tem mais esse apego. Né? Então, por exemplo, todas as pessoas que ouvem Rock and Roll Lullaby sabem que essa música pertenceu à novela Selva de Pedra. Então havia um certo vínculo, né? Ela era assim adesivada a uma trilha sonora e isso manejava também com o imaginário e com o sentimento das pessoas. Mas relacionando com as séries, a gente sabe também que o mundo tem se modificado e a gente faz uso de novas tecnologias, a gente entende que vai ser assim, mas acho que, ela está falando que a trilha da Viúva por Cima é inesquecível, quem não lembra a Roupa Nova tocando Dona, né? Falando em Viúva por Cima, a gente lembra, né? Então, acho que é algo que marcou muito. E eu quero agradecer, professor, a sua passagem aqui. A gente já está encerrando, mas eu quero agradecer, dizer que foi muito gratificante ter todo esse histórico, esse arcabouço de conhecimento sobre algo que é tão próximo das pessoas e que eu fiquei muito feliz quando o tema veio, porque eu acho que também temos que pensar a educação associada à cultura. E nós temos que ter esse elemento de norte. Assim, nós temos que alimentar a educação. As pessoas estão se tornando muito especialistas em assuntos estanques e elas estão perdendo essa noção cultural. E eu acho que, vim até conversando outro dia isso com uma outra pessoa e falando sobre isso, quanto é importante a gente ter essa noção, esse bojo de cultura quando a gente é educador. Então, quero agradecer muito a sua passagem aqui, por esse conhecimento despendido, pelo seu tempo, que eu sei que é sempre um ato de generosidade. E aí eu passo a palavra para o doutor encerrar
e me dizer se eu vou poder salvar ou não, e aí a gente tem 2 minutos para encerrar. Tá bom, professor? Ok, tudo bem. Bom, quero agradecer, né, essa oportunidade, né, dada pela professora, né, pela UFFRJ, e também pela doutora Aline Braga, com essa parceria, com essa aproximação aí da FADISA, da FATED FADISA com aí a UFFRJ. Tá? Eu autorizo sem dúvida nenhuma, tá? A gravação aí da nossa participação, tá? E eu estou aberto aí para próximas, né, participações, enfim, né, para qualquer coisa, qualquer dúvidas aí também aí para a gente estar tirando também. Tudo bem? Então eu agradeço aí a todos pela participação. Nossa, nós que agradecemos. Estão dizendo aqui, ó, Joel, o doutor Maurício é um sociólogo de mão cheia. Disseram também o seguinte, olha, precisa marcar um tema com o doutor Maurício sobre sociedade contemporânea e seus desdobramentos. Fica aqui a nossa dica, né? A dica aqui dada e a gente vai anotar. Professor, muito obrigada. Gratidão pelo seu tempo, pelo seu conhecimento disponibilizado aqui. Muito obrigado. E Eu agradeço ao Joel também aí pelo elogio. Tá? Muito obrigada. Gente, gratidão. Só vou pedir, professor, se a gente pode fazer a nossa foto oficial aqui, ó. Desativei os comentários. Podemos fazer uma foto? Podemos fazer uma foto? Sim, podemos sim. Né? Isso, foi feito. Então, professor, muito obrigada. Agora, então, gente, nós vamos encerrar. Vamos deixar salva a live e depois eu passo o link também para o professor para ele disponibilizar. Gratidão. Obrigado. Tchau, tchau.